Então, irmãos, falando da chave lá, da chave que foi dada a ele, a chave é céu e terra, porque ele tem as revelações que nós temos, o livramento aqui na terra, o escape de Apocalipse 2, tudo na terra. Mas a quebra dos selos era no céu, e lá ele tinha o poder de quebrar. Lembra ali em Apocalipse 5, quando ele quebra os selos e revela todo o Apocalipse? Amém? E também a ressurreição dos mortos ele vai fazer aqui na terra. E nós vamos agora para o 25. Agora nós vamos para o Isaías 53. Eu quero mostrar essa primeira vinda dele, onde ele é pendurado e nos atrai a todos nós do mundo todo para ele. Em Isaías 53, a partir do versículo 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui está a primeira vinda dele. É o que está falando lá em Isaías 22, no 23, 24, está falando da primeira vinda. E aqui está a primeira vinda dele. O versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então todo o castigo, nós conhecemos isso aqui. Qualquer religião no mundo fala disso aqui é a verdade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, o mundo estava espalhado, os pequenos frascos estavam esparramados por aí, e eram pequenos e não tinha força, nem de entendimento para estar na presença do Senhor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele pagou os nossos pecados. Como ele paga os nossos pecados, a vontade de Deus entra no nosso coração. Se nós nos esforçarmos, essa vontade vai aumentando no coração, porque os pecados vão ficando cada vez mais longe, e ele vai crescendo em nós. E nós vamos entrando no reino da eternidade com o Senhor, o nosso verdadeiro rei. Amém? Ele foi oprimido e afligido, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Glória a Deus. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Puseram numa sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Irmãos, entenda isso aqui, Ele foi colocado na sepultura com os ímpios. O que significa isso? Ele desceu ao inferno, mundo de pecadores. Quando ele sobe do inferno, é dado todo o poder. Porque ele subiu do inferno, ele não ficou lá. Não podiam reter ele lá, porque ele não tinha um pecado. Se nós fizermos aqui imaginarmos aqui uma fábula, os irmãos imaginar. Todo mundo é aprisionado num determinado lugar que tenha a culpa para estar aprisionado. Mas se uma pessoa inocente não pode ficar naquele lugar, nem por engano. O Senhor Jesus cai no inferno pelos nossos pecados, mas ele não tem pecado. Ninguém pode pôr a mão nele. O inferno não sabe o que fazer. Porque todos então que caíam lá eram pecadores. Estavam presos eternamente pelo pecado. Mas ele sai de lá, porque ele não tinha culpa nenhuma. E vai levar um monte de gente de volta com ele. Para a honra e glória do nome dele. Isso é muito glorioso. Então puseram na sepultura com os ímpios, com os pecadores, com o rico na sua morte. Por que como rico? Ele se fez humilde, embora ele fosse rei de Israel, rei no sentido físico. Mas ele foi colocado numa sepultura por um rico, que foi socorrer ele naquela hora, colocou num túmulo, fisicamente falando, em que ninguém tinha sido morto ainda. Um túmulo de honra na terra. Amém? Ainda que nunca cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, presta atenção nisso aqui, expiação, a sua alma vai se pôr por expiação. Isso aí está apontando para a festa da expiação. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Vai ver aqueles, no dia da expiação, aqueles que são dele, a posteridade. Aqueles que ele conquistou, aqueles que aceitaram a palavra, que lutaram para ficar na presença dele. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Prolongará os dias, porque aí nós vamos entrar na eternidade. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glória a Deus, irmãos. Está entendido? Em nome de Jesus? O 12 para encerrar aqui em Isaías 53. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, que somos nós todos, em nome de Jesus. Amém? Isso aqui é muito glorioso, irmãos. Mas muito glorioso esse entendimento. Agora nós vamos para o 25, nós falamos aqui da primeira vinda dele. Amém? E através da vida de Eliaquim, o Senhor está mostrando a vida do Senhor Jesus aqui, apontando para a vida do Senhor Jesus. E o 25 de Isaías 22, para a gente encerrar, vai falar da segunda vinda dele. E diz assim, ó, naquele dia, quando os irmãos olharem na Bíblia naquele dia, olhe para o último dia, o dia final de tudo isso aqui. Então, naquele dia, quando o Senhor voltar, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque diz o Senhor. Olha, no dia da vinda dele, o prego vai se desprender. Por quê? Porque ele vem buscar os dele, os ressuscitados e os arrebatados vão subir com ele as nuvens para depois descer novamente onde é Jerusalém, onde é a Canaã do Senhor, e ali formar a nação do milênio. Mas nesse dia que ele voltar é o dia da festa da expiação. É o dia em que o sumo sacerdote levava o perdão do povo. E o povo tinha o perdão agora. Na antiga aliança, o perdão por um ano. Aqui o perdão é eterno, porque o sumo sacerdote aqui é eterno, é o Senhor Jesus. Então o Senhor diz aqui, ó, o prego fincado em lugar firme será tirado. Não tem mais necessidade do Senhor sustentar os pecados agora, porque agora ele vem pessoalmente buscar os deus justos, amém? E será cortado e cairá, e a carga que nele estivesse desprenderá. Então ele vem fazer justiça aqui, ó. Eu quero falar em nome de Jesus, rapidinho aqui, para o vídeo não ficar comprido, da festa da expiação, que diz assim, ó, aqui em Levítico 16, o versículo 29. Aqui está determinada a festa da expiação, que é a sexta festa do calendário judaico. Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, trombeta. São as 5 primeiras. A trombeta não tocou ainda. Essa festa não foi cumprida. Expiação na volta do Senhor Jesus e tabernáculos é já no milênio. Então, a festa da expiação diz assim, Levítico 16, 29. Isto vos será por estatuto perpétuo, para sempre. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei as vossas almas, nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre nós. Amém? No dia 10 do 7º mês. Esse aqui é o calendário de Deus. Os judeus usam até hoje o calendário de Deus. 7º mês do calendário judaico. No dia 10. Por que no dia 10? Porque de 1 a 10 tocava as trombetas. Era a festa das trombetas. E ela ainda não aconteceu. Ela aponta para Apocalipse, onde vai tocar as trombetas em Apocalipse. E a expiação vem depois das trombetas, que é o último dia, porque a trombeta toca no último dia. E aí a expiação, o Senhor vem do templo eterno, amém? Glorioso nos céus, vem buscar o povo dele. Então nesse dia, no dia 10, nenhum trabalho farei, porque o Senhor está voltando. Vai afligir a alma, vai se colocar diante dele. Ele vem buscar a igreja dele. 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. Amém? Aqui nós entramos na eternidade, para a honra e glória do nome dele. E para encerrar, irmãos, só mais um versículo aqui, eu quero mostrar para os irmãos, que está em Apocalipse 11, 19, que é o dia que isso acontece. O dia da festa da expiação. Só esse versículo aqui, ó. Apocalipse 11, 19. Vai acontecer depois dessa trombeta aqui, ó. Diz assim, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpago, vozes, trovões e terremoto, e grande saraiva. O Senhor sai do templo nesse dia aqui, e vem buscar deles. O prego que fixava ele e atraía todos nós para ele, em nome de Jesus, já não tem mais necessidade. Porque agora o Senhor vem pessoalmente buscar os que são deles. Portanto, irmãos, onde você estiver, acredite, você pertence ao Senhor Jesus. Ele conquistou você na cruz, no prego dele. Ele firmou esse prego. Deus Pai deu a chave para ele e firmou ele. Firmou no prego para que tudo fosse colocado nele. Para os frascos menores, aqueles que estão lá longe, que nunca ouviram falar do Senhor. A luta por essas pessoas continua. Aqueles que estão em dificuldades, que não conseguem se levantar, a luta do Senhor continua por vocês. Acredite nisso, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Você é filho de Deus e pode morar na eternidade com Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu espero ter ajudado os irmãos mais um pouco nesse entendimento aqui.
que é muito glorioso mesmo, em nome de Jesus. Amém? Voltamos outro dia a falar mais desse estudo e mais estudos diferentes para que possa enriquecer o coração dos irmãos e colocar no coração a fé, porque a fé é no Senhor que vai nos levar à eternidade com Ele. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, o seu entendimento. Deus te abra o entendimento, te coloque na palavra da verdade. E você não saia da palavra, nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.